a gente vai falar sobre Jesus contra o paradigma da religião. E esse estudo está dividido em 5 partes, tá? Nessa série, nós vamos abordar 5 momentos em que a mensagem de Jesus entrou em conflito direto com os princípios religiosos do seu tempo, com os paradigmas religiosos, né? E analisar como é que essas questões que Jesus entrou em conflito com os religiosos, como é que elas se aplicam na nossa realidade da igreja hoje, tá? Para ficar bem claro, um paradigma é uma regra, um modelo, certo? Então existem paradigmas em tudo, né? Tudo tem paradigma, desde uma visão religiosa até, por exemplo, aqui quando eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho uma iluminação aqui que a gente chama de main light, luz principal, então esse lado do meu rosto fica mais claro, esse lado do meu rosto tem uma luz mais fraca, que é uma luz secundária, que a gente chama de fill light, luz de preenchimento. Isso é um paradigma dentro da fotografia, é a forma que a maioria dos fotógrafos e filmmakers ilumina, e aí tem algumas luzes atrás, né, de efeito, essa luz azul, essa luz amarela. Então essas são regras, né, são paradigmas que a gente utiliza o tempo inteiro, né? Existem paradigmas para tudo. Por outro lado, um paradoxo, certo? Um paradoxo é quando você assume uma linha contraintuitiva, certo? Que não parece fazer sentido. Então você tem um paradigma, que é uma estrutura comum a todos, e você tem o paradoxos. O paradoxo é quando você tem uma linha diferente do óbvio, né? Então, a religião no tempo de Jesus tinha diversos paradigmas, que é o que nós vamos enxergar, e Jesus vem com paradoxos. Jesus pega os paradigmas deles e subverte esses paradigmas deles, criando e propondo uma nova forma de enxergar a lei e os profetas, que é a principal abordagem de Jesus, né? Nessa primeira mensagem, o nosso tema vai ser: o amor é a lei. Amor e lei parecem coisas antagônicas, né? O amor é a lei. Muito bem, é isso que a gente vai abordar hoje. Jesus, ali em Mateus 23, de 23 a 28, tem uma explanação sobre os fariseus e os mestres da lei, né? Os doutores da lei. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são cuidadosos em separar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os assuntos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deviam fazer essas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de imoralidade. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Se você pegar todo esse capítulo 23 de Mateus, você vai ver Jesus dando muita bordoada nos mestres da lei e nos fariseus. Parece que o recorte do capítulo 23 é exatamente esse. Jesus batendo sem dó nos mestres da lei e nos fariseus. Agora é interessante a gente entender, situar onde e quando isso aconteceu. Se a gente correr 2 capítulos para trás, a gente vai ver Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém, chegando acolhido pela população, dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor, né? Toda aquela cena que a gente já viu em tantos filmes e séries e tudo mais. Em seguida, ele faz a purificação do templo, né?
ele vai com um azorrague, que é um chicote com ossos, pedaços de ossos e de conchas na ponta, e ele sai chicoteando aqueles mercadores, as suas bancas, que estavam ali no templo, explorando a fé das pessoas, vendendo animais para o sacrifício com ágio, com conversão de moeda, com um monte de coisa para arrancar mais dinheiro do povo. À noite, Jesus sai de Jerusalém e volta para Betânia. Muito provavelmente ele passa a noite na casa de Marta, Maria e Lázaro, seus amigos que moravam em Betânia, né? No dia seguinte ele volta para Jerusalém. Aí no caminho ele amaldiçoa aquela figueira, né, que não produzia frutos, e ela seca imediatamente, né? E ele entra novamente no templo, dessa vez para ensinar. Ali ele conta parábolas, ali ele responde perguntas sobre impostos para César, fala sobre a ressurreição e fala sobre o mais importante de todos os mandamentos, que é o amor. No capítulo 23, parece que Jesus está um pouco irritado com as provocações dos doutores da lei e dos fariseus, que faziam pegadinhas, né, para tentar de alguma forma surpreendê-lo e envergonhá-lo na frente da multidão. Ao longo de todo esse capítulo, Jesus vai condenar as práticas religiosas deles, demonstrando como elas são vazias de sentido. Eles faziam o que faziam simplesmente para cumprir uma tradição, sem um entendimento do motivo do que faziam. Uma dessas críticas é essa que eu selecionei para a gente ler hoje. Nela, Jesus afirma que eles são muito rigorosos em pagar o dízimo, até mesmo dos temperos, né? Mas eles esquecem do mais importante, que Jesus vai enumerar: justiça, misericórdia e fidelidade. Nós já tivemos aqui uma mensagem, inclusive, falando desses três aspectos: justiça, misericórdia e fidelidade, e por que elas são a parte mais importante, como Jesus está mencionando aqui. Hoje a gente vai tentar entender o paradoxo de Jesus sobre o paradigma da religião. Lembra que eu expliquei no início? Um paradoxo é uma quebra de expectativa. Um paradigma é um modelo. Então Jesus traz um paradoxo, uma quebra de expectativa, sobre um modelo da religião. Primeiro vamos falar do paradigma, né? Da religião. Nos dias de Jesus, a religião judaica tinha desenvolvido um complexo sistema de interpretações das tradições orais. Então, eles faziam, em cima da lei de Moisés, certo? Eles criavam um sistema de interpretação. Essa era a principal tarefa dos fariseus. Os fariseus viviam para isso, para criar e disseminar, estabelecer quais eram as normas para o cumprimento da lei de Moisés. Porque, em geral, a lei de Moisés não era muito detalhada, certo? Descanse no sábado, guarde o sábado. O que é descansar? Aí eles iam discutir, por exemplo, quantos passos você podia dar no sábado, quais tipos de nós você podia fazer ou desfazer no sábado. Nó de cabelo conta, por exemplo, como trabalho, né? Eles falam quantas letras você poderia escrever ou apagar num dia de sábado. Segundo a tradição, você poderia escrever até 2 letras e apagar uma. Essa era a tradição dos fariseus. Coisas absolutamente inúteis desse tipo. Bom, isso soa ridículo hoje pra gente, né? Você acha uma religião preocupada com a quantidade de letras que vai escrever, a quantidade de passos que vai dar, né? Mas vem cá, qual que é a diferença entre essas interpretações das leis dos fariseus e tantas outras igualmente inúteis impostas pela nossa religião cristã? Vou citar alguns exemplos aqui. Os fariseus tinham a regra sobre vestes, né? Eles colocavam aquelas orlas largas, né, nos mantos, visando uma aparência de piedade, de santidade. Hoje nós temos, inclusive, um mercado de moda evangélica. As mulheres todas de saia midi, né? Em alguns casos até usam um véu, mas em geral um cabelo mais comprido para elas, um cabelo mais curto para eles. Em alguns contextos as mulheres podem usar brinco, os homens não podem. Em outros, nem as mulheres podem usar qualquer tipo de adorno, né? Dependendo da igreja onde você está. Tatuagens, cores, estampas. Um crente pode usar uma camisa de caveira?
né? Eu confesso que eu já tive esse tipo de neura, assim, né? Já fiquei preocupado com isso. Tudo isso pode ser considerado uma aparência mundana para alguns. Um crente pode usar barba, pode usar só o bigode, né? Então, tudo isso pode ser considerado uma aparência mundana, uma aparência do mal em alguns contextos. E isso é muito parecido com aquilo que os fariseus faziam no seu tempo também. Outro exemplo, os fariseus valorizavam as tradições religiosas acima da essência dos mandamentos, né? Como a gente viu. Isso a gente consegue traduzir para o nosso tempo, né? Por exemplo, com a sacralização de alguns estilos musicais. O famoso worship, né, que está em alta hoje. Worship é uma coisa, tocou aquele tecladinho, aquele pad, é o Espírito Santo falando. Se não tem pad, não tem Espírito Santo, né? Porque o Espírito ele só responde àquilo. No tempo, talvez, dos fariseus, seria aquele shofar, né? Aquela corneta, que até em alguns lugares isso é usado nas igrejas também como forma de chamar a presença de Deus, né? Outra coisa que a gente faz hoje é, por exemplo, a guarda do domingo, né? O entendimento que o domingo é o dia do Senhor. Então os outros não são, né? Talvez a gente esteja caindo no mesmo erro que os fariseus tinham com relação ao sábado. A ordem litúrgica, por exemplo, como deve ser a liturgia do culto, a celebração, as datas específicas, né? As datas sagradas, a ponto de muitos de nós julgarmos outras expressões de fé ou então negligenciarmos o ensino bíblico fundamental e a prática do amor ao próximo, porque a gente está preocupado com esses detalhes aparentes, assim como os fariseus estavam lá. Ou seja, a forma como algo é feito pode se tornar mais importante do que o porquê ele é feito. As músicas se tornaram mantras repetitivas e todas iguais e vazias de sentido lógico e espiritual. Fica tudo muito produzido para gerar um resultado, muito funcional, né? Outro exemplo, os fariseus criaram regras sobre o sábado, como eu mencionei, né? E aspectos da vida cotidiana em geral. E aí, fazendo isso, eles transformaram a liberdade em um fardo. Jesus vai dizer, no texto que a gente leu recentemente, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então o descanso é para descansar, de fato. Não é para você ficar preocupado se o que eu estou fazendo é descanso ou não, né? Nas igrejas evangélicas hoje, a gente pode observar em alguns casos a criação de leis não bíblicas sobre comportamentos em áreas como alimentação, entretenimento. Crente pode ir no cinema, crente pode ir no show de rock, né? Uso da internet, né? Ou mesmo sobre como os membros devem se relacionar socialmente fora da igreja, com quem que o crente pode ou não pode namorar, quem que pode ser os seus amigos, né, quem não pode. Eu já vi igreja interferindo se um irmão deveria ou não aceitar um convite de emprego, uma oferta de emprego em outra cidade, porque eles estavam preocupados que ele fosse para outra cidade, fosse se perder, enfim. A imposição dessas regras, né, pode gerar culpa e divisão, sem necessariamente produzir crescimento espiritual, maturidade espiritual. Então você percebe que é muito parecido com aquilo que os fariseus faziam, aquilo que nós fazemos hoje. Mais dois exemplinhos aqui. Os fariseus julgavam as pessoas com base no cumprimento das tradições farisaicas. Muitas vezes eles marginalizavam aqueles que não cumpriam aquelas leis. Três exemplos que são bem presentes, né, que aparecem muito no ministério de Jesus, eles mencionavam os pecadores, os publicanos e os samaritanos, como exemplos de pessoas que estavam desvirtuadas do padrão que eles tinham estabelecido de santidade. Hoje, nas igrejas evangélicas, cada grupo cria o seu próprio conjunto de regras e estabelece uma hierarquia. Quais regras dessas são as mais importantes a serem obedecidas e quais a gente nem liga se alguém desobedecer. Raras vezes você vai ver alguém sendo repreendido na igreja, por exemplo, porque roubou, porque sonegou imposto de renda, por exemplo, porque pagou propina para o guarda para não receber aquela multa, né? Em geral, isso
não gera grande problema. Agora, se um casal de namorados tiver uma relação íntima antes do casamento, pronto, aí temos um problema, né? Então, esses pesos diferentes dos pecados são criados a partir das realidades locais e cada igreja estabelece as suas regras que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, não tem nada a ver com o cristianismo, são apenas regras que aquele grupo estabeleceu para si. E isso é colocado sobre as pessoas, né, como um peso e como um diferenciador de quem merece e quem não merece participar daquilo. Um último exemplo aqui, os fariseus faziam suas obras para serem vistos pelos outros. Jesus menciona isso várias vezes, né? Eles buscavam títulos, reconhecimento, status religioso. Paralelo explícito hoje é o uso de posições de liderança como um símbolo de aprovação divina. Você chama o cara, ô Zé das Couve, ele fala, não, Zé das Couve não, missionário Zé das Couve. Porque para ele, ser chamado de missionário é um símbolo de status. Existe uma valorização excessiva desses títulos eclesiásticos dentro da igreja. Uma busca por status e influência que dá acesso a poder, dinheiro e respeito dos fiéis também, né? Tudo isso obscurece a ideia de humildade e de serviço desinteressado, que é o que Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deviam fazer. Existe até aquela passagem, e mais de uma passagem muito famosa, em que os discípulos estão discutindo quem entre eles é o maior. E Jesus está, em muitos desses momentos, ensinando exatamente o oposto disso para eles, quando eles começam a discutir quem entre eles é o maior. Interessante, mas qual é o paradoxo de Cristo que contraria esse paradigma da religião? Voltando para aquele episódio de Jesus no templo, né, que a gente leu agora, a gente tem um ótimo exemplo disso. A preocupação dos fariseus era cumprir a lei do dízimo com todo rigor, porque eles acreditavam que fazendo isso estavam agradando a Deus, certo? Eles davam o dízimo até dos temperos, Jesus vai dizer. Mas Jesus fala que fazendo isso eles estavam esquecendo da essência da lei, do essencial da lei, daquilo que é mais importante na lei. Afinal, para que existe dízimo? Você já parou para pensar nisso? O dízimo é só uma forma de agradecer a Deus, de devolver a Deus, como alguns dizem, né? Devolver a Deus e demonstrar um coração grato. Na verdade, o dízimo no Antigo Testamento, ele é estabelecido para o sustento de pessoas que não tinham trabalho, né? Fosse por motivos religiosos, como por exemplo os levitas, né, que não trabalhavam em nenhuma atividade secular porque eles estavam 100% dedicados ao trabalho no templo, ou por motivos sociais, que as outras pessoas que tinham acesso ao dízimo eram as viúvas, os estrangeiros, os órfãos e os pobres em geral. Esses 4 grupos, que a gente já fez um estudo aqui sobre o quarteto da vulnerabilidade, né? São esses 4 grupos que também tinham acesso a esse recurso do templo. O dízimo era uma forma primitiva de justiça social, quase como se fosse uma previdência daquele tempo. Com a diferença, na previdência, se você nunca colaborou, você não tem acesso. No dízimo, não. Você não precisava ter dado o dízimo de nada na sua vida. Você chegou naquela comunidade, pobre, estrangeiro, você iria acessar aquele recurso para a sua subsistência. Era assim que funcionava, era assim que havia sido estabelecida a lei de Moisés. Ou seja, no coração da lei do dízimo não estava um sistema, um dogma religioso, mas sim a ideia do bem-estar coletivo. Aqueles que não tinham o suficiente poderiam recorrer àquele recurso para ter o suficiente para sobreviver, para se alimentar, para viver bem. E isso é feito mirando nos vulneráveis. Fazendo um parêntese aqui, quando a gente fala de uma sociedade que esteja preparada para os vulneráveis, a gente está falando de uma sociedade que está preparada para todos. Acho que eu já mencionei isso, mas quando nós temos uma rua que é segura para as mulheres andarem à noite sozinha, isso significa que nós temos uma rua que é segura para todo mundo. Aquela pessoa que é a mais vulnerável é a que a gente toma como regra, como régua, para que aquela sociedade esteja preparada para todos. Se uma calçada
é segura para um cadeirante, logo ela é segura para a maioria das pessoas, ou para todas as pessoas. Se ela é segura para um cego, ela é segura para quem enxerga, certo? Então, essa é a ideia da lei mosaica, priorizar as pessoas que tinham menos, porque se o que tem menos tem o suficiente para comer, então todo mundo tem o suficiente para comer. Essa é a ideia, tá? O paradoxo de Jesus consiste em um resgate dessa essência da lei. O motivo para o qual aquela lei foi criada. E não uma cobrança cega da observação de uma regra, muitas vezes sob coerção ou chantagem, né? Ah, você faz isso porque Deus vai te dar aquilo. Ou então você faz isso porque se não fizer, você vai para o inferno. Né? É assim que muitas vezes se trata as questões dos dogmas. E não é dessa forma que Jesus traz. Pelo contrário, ele vai à essência da lei, ao coração da lei e resgata o motivo pelo qual a lei existe. A lei é boa. E não é o cumprimento de uma norma tola, completamente sem sentido, alienada da realidade. E hoje? Você já deve ter visto alguém num churrasco ou num bar, né? Pegando um pouco da bebida, né? Que está tomando, despeja assim no chão e fala... assim, né? Estou falando fora da câmera aqui. Despeja um pouco no chão e fala, essa é para o santo. Né? Eles fazem isso. Na mente dessas pessoas, se elas não derem a parte do santo, amanhã a bebida pode faltar, né? Então ele dá um pouco para o santo para garantir que sempre vai ter bebida, né? Para muitos, o dízimo, o domingo, o culto, a leitura bíblica, a oração são formas de comprar o favor de Deus ou então de evitar o juízo de Deus, né? A mesma ideia do cara que derrama um pouco da bebida para o santo. Mas veja, nada disso foi estabelecido como um preço, um padrão de qualidade. Para ser bem honesto, não existe nada que a gente possa dar para Deus. Não existe nada que eu possa oferecer a Deus. Tem muitas músicas que dizem isso, né? Eu lembro de uma quando eu era adolescente que dizia assim: não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és minha porção, és minha herança, ó Senhor. Então, essa consciência de que eu não tenho nada para oferecer a Deus, é Ele quem me dá tudo, inclusive aquilo que eu tenho, né? Tudo vem dele, eu não tenho nada para oferecer a Deus, muitas vezes nos falta, né? Porque nós enxergamos um Deus pequeno, um Deus menino, uma criança mimada, né? Que pode ser chantageada com jejum, com oferta, com elogios que eu faço em canções e em oração, que muitas vezes são falsos porque não refletem numa mudança de vida, numa mudança de comportamento. Ou seja, é um Deus mimado que se incomoda com coisas tolas como uma dança, uma roupa, o uso de uma ou de outra palavra, a minha ausência na reunião da igreja, né? Mas não se importa quando um fiel oprime o pobre para enriquecer, por exemplo. Essa semana a gente acompanhou alguns influenciadores cristãos em depoimentos na CPI, né, das Bets ali em Brasília. Me chamou a atenção uma fala da influenciadora Virgínia Fonseca, uma católica muito rigorosa no cumprimento dos dogmas, né, que reconheceu que o seu pagamento seria 30% maior, uma cláusula de contrato que havia. Ela receberia 30% a mais caso ela conseguisse dobrar o lucro da empresa que contratou ela, da empresa de apostas. Ou seja, dobrar o lucro da empresa de apostas significa o quê? Fazer o meu cliente perder mais dinheiro na aposta. Né? Esse é o lucro, né, das bets. Caso os apostadores perdessem mais dinheiro, ela receberia 30% a mais. Ao mesmo tempo, ela atribuiu que o seu pagamento, que foi de 50 milhões de reais, né, para trazer apostadores ali para esportes da sorte, ela disse que foi um presente de Deus para ela. Coisa doida, né? Ela falou assim: acredito na justiça de Deus. Não acredito que estou onde estou à toa. Acredito que sou tão abençoada. Acredito que não sou tão abençoada à toa.
tenho filhos maravilhosos, um casamento maravilhoso, um trabalho que eu amo. Que complexo isso, né? Que complexo isso. Ou seja, ela ganha dinheiro explorando o vício, a doença, o mal das pessoas e diz que esse dinheiro vem de Deus. Muito bem. Partindo para a nossa conclusão, eu quero ler aqui um versículo lá de 1 Samuel 15:22, que está na música que a gente cantou no início. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Enquanto o paradigma da religião é um dogma, o paradoxo de Cristo é o amor. A obediência que Samuel menciona aqui, falando com Saul, né? A obediência que Samuel menciona aqui, falando com Saul, não é só o cumprimento de leis. A gente pensa em obediência, a gente pensa em cumprir leis. Não. Cumprir leis, Saul estava cumprindo. Essa, inclusive, é um argumento de Saul em sua defesa. Ele diz que fez tudo conforme a lei, né? Mas o que faltava na atitude de Saul era o cuidado e a justiça ao oprimido. Contrariando a orientação de Deus, Saul havia matado todos os amalequitas e poupado o rei dos amalequitas, né? Que é o tal do Agag, certo? Era exatamente esse rei Agag quem oprimia e matava por puro prazer e por puro poder. E o texto diz que foi por isso que Deus rejeitou a Saul, porque Saul obedeceu às leis, mas não sujeitou o opressor à justiça de Deus, que era o que Deus havia mandado ele fazer. Olha só o que Samuel disse ao rei Agag no momento da sua execução pública. 1 Samuel 15:33. Assim como a sua espada matou os filhos de muitas mães, agora a sua mãe ficará sem filho. E Samuel cortou Agag em pedaços. Pesado, né? Isso é uma demonstração do quanto Deus leva a sério a justiça ao oprimido. O paradigma da religião é o dogma, como eu disse, ou seja, a nossa prática religiosa rigorosa, mesmo que seja pecaminosa. Por outro lado, o paradoxo de Cristo é o amor, ou seja, é o cuidado, a justiça ao vulnerável como prioridade. Afinal, segundo as palavras do próprio Jesus, é o amor quem motivou toda a lei e os profetas. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E como de costume, vou trazer uma perguntinha para a gente bater um papo aqui. A pergunta é a seguinte: você consegue lembrar de mais exemplos de dogmas que ainda são observados hoje pela Igreja e que se opõem ao amor como essência da lei? Vou repetir. Você consegue lembrar de mais exemplos de dogmas que ainda são observados hoje pela Igreja em oposição ao amor como essência da lei? Aí, se já tiver alguém respondendo, você levanta a mão e aguarda, né? Tem um botãozinho para levantar a mão. Se ninguém estiver falando, você pode abrir o microfone e fazer a sua contribuição. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo,
Você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo e espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!